Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Da Engenharia. Gisele Azevedo e eu, mais uma vez, aqui trazendo conteúdo inédito para vocês. Agradecer principalmente os nossos apoiadores e patrocinadores que proporcionam a gente manter esse trabalho. Quem são eles, Gi? Então, nós já temos aqui a Soprema, a Procrio, a Soncine e a Imper Solutions. O nosso muito obrigado a vocês. Muito obrigada por manterem o canal no ar e associarem a marca de vocês também ao canal das Engenheiras Notáveis. E hoje, pessoal, vamos falar de um tema chamado parede de concreto. Será que todo mundo conhece? Já ouviu falar? O que é um sistema construtivo de paredes de concreto? É um sistema que tem ganhado bastante espaço, né, nas nossas construções. E claro que a gente trouxe uma pessoa especialista no assunto e diria até um dos pioneiros para falar sobre o sistema de parede de concreto, né, não, Gi? O povo já deve estar até acostumado, né? Que a gente só traz pessoas aqui, ó, de peso, né? É. A gente não traz qualquer especialista para vocês, não. O assunto aqui é sempre qualidade e técnica. Uma referência, né? Prezando sempre a boa engenharia, pessoal. Isso aí. Quem fala um pouquinho hoje do nosso convidado, né, de hoje, Gi. Pessoal, olha, ele é engenheiro civil, ele é formado pela Escola de Engenharia Mauá, ele tem pós-graduação em gestão de marketing de serviço, ele já coordenou e gerenciou empresas como a Gafisa, a Uma Brasil, e em 2015 ele fundou a PBC Engenharia, onde ele é o diretor. Seja bem-vindo, Paulo. Aê, Paulo Karasik, muito bem-vindo, uma honra para nós ter você aqui, cara. A honra é a minha por estar dividindo esse espaço com vocês, batendo esse papo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigado pelos patrocinadores também, que são muito importantes, sempre. Já começaram a falar que eu tô gordo, que é o pessoal de peso, né? É complicado, né? Já na veia, assim, é difícil, né? Imagina. Começamos bem, né? Começamos bem. Sempre, segunda-feira, né, gente? Começou a ter que mandar beijo pra mãe, pra esposa, senão ficar bravo. Por favor. Um beijo, mãe, todo mundo, né? Senão a gente toma esporro em casa. Isso aí. Esporro nosso de cada dia, né? Não, mas obrigado pelo convite mesmo, fora as brincadeiras. Vamos trocar essas experiências gostosas aí. Acho que a gente tem um mercado que tá precisando dar uma chacoalhada, com né? certeza. Tá chacoalhando, não é um futuro, hoje é uma realidade, e vamos trocar essa ideia aí, a gente ajudar no que for possível, sempre. Isso aí. Top, show de bola. Conta um pouquinho para nós, Paulo, eu fiz aquela introdução, né, rapidinha, pra gente deixar aí para ouvir de você um pouquinho da sua trajetória aí. Bom, essa trajetória, formei em 99 na Mauá, né, como engenheiro civil lá, fazia obra de viaduto. Daí, no comecinho de 2000, a Uma, que é a terceira maior empresa do mundo de forma e escoramento, estava entrando no Brasil, entrou em 98, mais ou menos. Ela estava formando seu primeiro time, então fiz parte desse primeiro time da Uma aqui no Brasil. Fiquei lá até 2007, né? Quando a Gafisa me chamou para a gente trabalhar numa área que chamava DOT, que é Desenvolvimento de Operações e Tecnologia. Né? É uma área que hoje, infelizmente, não existe mais dentro da Gafisa, mas é uma área que, vou falar assim, com toda sinceridade, é a que criou todos os procedimentos executivos de todas as construtoras hoje. Porque o Ctrl-C, o Ctrl-V é o que mais a gente vê. O que mais a gente vê no nosso mercado. mercado. Foto de meu pé, um monte de procedimento. Você vê um monte por aí, né? Um monte. Então, o que ela fez? Ela pegou um especialista de cada área. Então, tinha eu na parte de estrutura, tinha o Guaranha e o Ernesto na parte de instalações, a Gisele na parte de impermeabilização, tinha o Scottini, que era o gerente dessa encrenca toda aí, putz, amigão, tinha o André Raymond, que cuidava da parte de fornecedor, o Hélio Tessuto, que putz, é o mestre dos mestres, né? Amigão, e todo mundo a gente fazia esse papel, né? E desenvolvemos esse processo ao longo de vários anos, né? Com isso, eu tive a oportunidade de fazer várias especializações. Mas não falou no currículo que tem especialização? Não tinha especialização. Por quê? O que acontecia? A gente tinha muita reunião com
os papas aí, né? Uhum. Então, pô, tinha reunião com o Selmo Cooperman. Nossa. Pô, alguém vai explicar melhor de concreto do que o Selmo Cooperman? Não, Inclusive, esquece. eu conheci o Caracique com o Selmo, numa obra, né? O Selmo, putz, Nossa. primeiro ele é um lorde, né? Verdade. E é uma sumidade, né? Ele então, é incrível mesmo. E é uma pessoa humilde. Então, aprender o concreto com o Selmo, pô, esquece, né? Não tem curso que pague isso. Não, aprende mais do que uma pós, do que uma especialização, com Fácil. certeza. Com meia hora você certeza. aprende mais do que um ano, né? Daí você vai, projeto, pô, era o França, o Reinaldo, o Graziano, o Páscoa, a Ângela da JKMF, nossa, só tinha papa, né? Só referência. O Augusto Pedreira. Então a gente vai formando esse banco todo, né? E mesmo estando dentro de uma incubadora em construtora, você começa a entender de todos os processos de construção, até do processo de incorporação, né, que tem que ser muito importante, porque a gente vai discutir hoje, tem muita coisa disso aí também, né? E em 2014, eu tomei uma decisão de sair de São Paulo, falei, isso aqui não era... Chega dessa loucura para mim. Chega dessa loucura, né? E mudei para Sorocaba, daí não dava para ficar fazendo bate e volta todo dia, não era o que eu queria para minha vida. Eu peguei mulher, filho, cachorro, fomos para Sorocaba, e hoje, putz, eu faço um pouco do que eu fazia na Gafisa para o mercado inteiro, né? Legal. Então, hoje a gente já consegue atender assim, grandes empresas de São Paulo, desde Cirela, Tegra, a Gafisa também, sempre claro, junto, né? sempre, o triângulo está no coração, não tem jeito, né? Tem a Build do interior, tem Prestes lá no Paraná, tem a Laguna do Paraná, que é um show que os caras fazem lá. Tem a Stanza de Sergipe, né, que a sede de Aracaju, que é uma das empresas que vão ser referência no mercado, sem dúvida nenhuma. Legal. Os caras são diferentes. Tem a BC Genera, que é um grupo espanhol, um grupo chileno, lá de Cuiabá, que o empreendimento é algo de outro mundo. A gente não fala, não está no Brasil. Então a gente consegue trabalhar com bastante gente hoje em dia, né? Isso é ótimo, né? A diversidade. Com certeza. Importante. E o que é legal, assim, até vendo a sua empolgação, é como que essas empresas estão preocupadas em fazer um bom trabalho, né? Que era o que a gente estava discutindo até um pouquinho antes do nível que nós temos hoje aí na nossa engenharia. Então, é importante saber que a gente, né, ao mesmo tempo, tem profissionais ruins, mas a gente tem gente muito boa também, né? Tentando fazer o melhor aí. Tem de tudo. É aquilo, né? A gente nunca generaliza tudo, né? A gente não pode, né? Então, a gente tem aí a face ruim, né? Mas a gente também tem a face boa da história. Exatamente. Ô, Paulo, mas vamos lá, para a gente começar a desenvolver o assunto, né? Que a gente colocou em pauta aqui, que é os sistemas de parede de concreto. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos, até com você mesmo, né? Da gente fazer alguns juntos, tem alguma noção, mas seria legal até pro pessoal que assiste a gente, que segue a gente, entender, né? Bem, assim, do comecinho, o que é um sistema de parede. Eu acredito até que ele tenha entrado mais por conta de industrialização e produtividade. Aí a gente vai entrar em, né, ponto a ponto nisso, mas queria que você falasse um pouquinho do que é, né, um sistema de parede de concreto. Sim. Bom, primeiro, assim, esse sistema, ele começou em mais ou menos 1910, tá? Nossa, é antigo, né? Antigo, eu achei que era algo mais novo. E quem inventou é mais louco ainda. É o tal de Thomas Edison. Mentira, sério? Thomas Edison que... Olha só, gente, olha que cultura. Ele começou lá em 1910 e era uma formona maluca de uns prédios de 3 andares, pensando em industrialização. Foi a cabeça do cara. Olha, lá em 1900 e bolinha. Já estava. Isso ainda não tinha guerra, não tinha nada. Então, antes dessa história dos desenvolvimentos de guerra, por causa de guerra, né, que são fomentadores de tecnologia, ele já começou a pensar nisso, né? Daí, aqui no Brasil, a Sergos, que eu sinceramente eu não sei se hoje ainda está em operação, mas nos anos 70 e 80 ela fez bastante paredes em concreto, com um sistema que era uma forma de um túnel, parecia um monte de colmeiazinha de abelha, assim, né? Depois, nos inícios dos anos 2000, a Impar, com o Ceoto e sua turma lá, fizeram muitas obras de parede de concreto, né? Daí a Impar teve que parar suas operações. Daí, por volta de 2006, 2007, também começou a dar uma returbinada nessa história,
com uma joint venture que teve da Gafisa com a Odebrecht, que formou a Bairro Novo. Ah, verdade. Né? Então começou a primeira obrinha lá, que era em Cotia. Essa aí eu me lembro. E daí começou o mercado a voltar a operar. Né? O que são as paredes de concreto? É uma estrutura que tem uma norma específica, tá? Para cálculo. Tá? Como se a gente olhasse para uma estrutura, onde são as laterais entre os caixilhos, são pilares. E entre um caixilho e outro é um vigão. Então é um monte de pilarzão e vigão. Tá? Não tem muito segredo estrutural. Tá? Só que essas paredes, elas formam desde sua estrutura como sua vedação também. Né? E qual que são alguns... Por que construir em parede? Né, que é o grande, por que eu faço parede? Por que eu faço parede? Muito simples. É muito simples, não. Algumas etapas. Pensa numa obra convencional. O que eu vou fazer? Eu vou subindo pavimento por pavimento em estrutura. Cheguei lá em cima. Daí eu vou subindo com minha alvenaria. E minhas atividades de contrapiso, gesso, eu vou fazendo aqui no meio da torre. Tudo bem. Eu só consigo começar a terminar apartamento se eu instalo caixilho. Tá? Porque ele veda o vão, daí eu consigo dar as atividades finais do apartamento. Então, é muito normal em obras, principalmente verticais, sei lá, 30 andares, o primeiro pavimento ele fica sem atividade muito tempo. Por que ele fica sem atividade? Porque eu só consigo entrar o caixilho depois que eu acabo minha fachada. Então, imagina, eu subi minha estrutura, subi minha alvenaria, eu tenho que descer minha fachada, aí eu coloco o caixilho, daí volta essa linha de acabamento. Uma linha de produção de etapas, né? Exatamente. Na parede de concreto, tá? Isso é totalmente quebrado. Na alvenaria estrutural é mais ou menos essa mesma história, tá? Então eu estou fazendo estrutura, 3 pavimentos para baixo, eu já estou encaixilhando. Então eu não tenho essa quebra de fluxo, né? Então minha atividade não para. Até para você pôr mão de obra fica difícil, né? Porque você não pode trazer o cara enquanto não tiver frente para ele. Sim, aí você segura... Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente faz um fluxo contínuo, né? Que você fala, a linha de produção da Toyota, né? Eu brinco até com o pessoal fala, não, quando a gente faz predinho, né? Convencional, pilar, viga e laje, alvenariazinho, a indústria da construção civil, me desculpa. Não é indústria. Eu penso só no seu Toyota remexendo no caixão lá, quando ele fala que é a indústria da construção civil. E ele cria uma linha de produção fantástica de automóveis, de tudo, né? Verdade. Aquilo sim é uma indústria. Né? É uma indústria para valer, né? Então, em prédios altos, por exemplo, é normal, eu brinco, faço aposta com os engenheiros das obras, eu ganho todas. Quem já cansou de fazer esse tipo de obra, ele sabe o resultado, né? Que eu estou concretando meu 20º pouquinho pavimento, o meu primeiro pavimento está pronto para entrega para o cliente. Caramba! Então, eu tenho todas as atividades em execução. Então, eu já levo tudo pronto, né? Mas fala, Paulo, peraí, que maluquice é essa? E a tal da fachada? O que a gente faz? Quando eu faço a parede de concreto, né, eu já deixo o caixilho no vão perfeito. Na concretagem você já deixa ali preparado a dimensão certinha. A gente trabalha ou com forma ou com os gabaritos, né, que vai me deixar o vão perfeito do caixilho. Né? A qualidade que a gente tem que dar para esse concreto já me permite eliminar o sistema de fachada. Então eu só vou texturar em cima. Então eu não tenho massa na fachada. Então eu não tenho o BO do caixilho. Né? Então eu subi minha estrutura, já preparei meu vão, já fiz toda a minha vedação externa, né? E já fiz minha massa de fachada, porque ela não existe. Sim. Então por isso que é um produto que hoje está sendo muito utilizado no Brasil, né? E tem daí todas essas particularidadezinhas. Aí, até pensando no processo que você descreveu pra gente, tem que ter um cuidado específico também na confecção das paredes. Pensando que a gente não vai ter mais um sistema de fachada, né? Que a gente ganhou essa etapa. É importante a gente ter um controle, a questão de cura, traço, tudo isso tem que ser bem desenvolvido, acompanhado, né, Paulo? Pra gente não ter problema, né? Perfeito. Assim, e a gente, quando a gente fala em parede de concreto,
o mercado às vezes entende e fala assim, parede de concreto. Ah, é o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Cada hora muda o nome, mas só... Inicialmente, o pessoal achava que era só no baixo, né, de médio e baixo padrão, A gente tem obras em São Paulo que é venda de R$25 mil um metro quadrado em parede de concreto. Apartamento de 200 metros quadrados. Tá? Então não é essa história, não é. E não é aquele prédio quadradinho, não sei o que, não. A gente tem cada um aqui em São Paulo, mesmo o da BC Genera lá em Cuiabá, que são arquiteturas diferentes. Legal. Né? Então dá para você fazer E hoje muita é possível coisa. fazer com parede. E assim, o que a gente faz? A gente trabalha com duas tipologias básicas de forma, que levam ao tipo de execução dessas obras. Tá? Uma, que é quando começou assim, essa nova era, lá com a Gafisa, com a Bairro Novo, né? Que são as forminhas de alumínio. As formas metálicas, né? Mas a maioria são de alumínio, tá? Mas, claro, tem umas de ferro também, mas a maioria é alumínio, tá? Que você trabalha manualmente, unindo essas formas, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. O que acontece? O alumínio, por melhor que seja a forma, ele é um metal que ele é flexível, ele não é tão rígido, por mais que você estruture a forma. Então, ele pode querer acabar deformando, então você tem que ter um tratamento, mas a ideia dele é ficar perfeito. A outra, a gente trabalha com os gangforms, né, que são grandes painéis de forma, que tem painel com 10 metros de comprimento. Caramba. Que a grua pega ele inteirinho e coloca no outro lugar. Né? Que legal. Então, você diminui a marca de juntas. Então, para deixar o concreto com uma qualidade superficial muito melhor, né? Depende da linha, a gente trabalha com um, com o outro. Um precisa mais de equipamento, outro precisa mais de gente. Mas uma coisa que você falou perfeito é o concreto. O concreto, a gente sempre recomenda. Não pega um concreto, a concreteira fala assim, não, eu sei fazer. Coloque um tecnologista de concreto para ajudar a concreteira. Tá? Porque às vezes tem concreteiras que, como é um concreto especial, com todo respeito às áreas técnicas, a área técnica não está acostumada a fazer esse concreto especial. Pode ter dificuldade. E não está errado ter dificuldade. Normal, não tem problema, né? normal. É natural, comum. Gente. Então, a gente, como construtora, coloque um tecnologista para ajudar. O traço vai ser o traço da concreteira. O cara não vai desenvolver o traço e falar assim, concreteira, põe aqui 2 asas de barata, 3 pozinhos de plim-plim-plim. Não. Vai em conjunto fazer isso. Por quê? O concreto, a gente depende dele para fazer desforma. E é um ciclo muito rápido. Então, se ele não atinge as características que a gente precisa para desforma, tanto que a gente faz um rompimento de corpo de prova para saber se eu posso desformar ou não. Não é nem só controle, assim, você verifica se já atingiu para tirar forma, Para tirar forma, senão não pode tirar forma, senão vai dar BO. Tá? Então, eu preciso de um desempenho dele muito bom. Tá? A gente trabalha com 2 tipos de concreto, né? Ou o concreto autoadensável, né? E é importante entender que o autoadensável não é um autonivelante, tá? Não espera, não, eu vou jogar aqui e ele vai ficar niveladinho. Não, não. Uma coisa é ser autoadensável, outra coisa é ser autonivelante. A gente trabalha muito com autoadensável, né? Que é um concreto que parece um sucão, né? A gente brinca que parece um sucão, que você lança ele aqui, ele percorre às vezes 10 metros, né? Depende da característica que você precisa, do traço. Então, é um concreto que você não precisa vibrar ele, né? É um concreto que para a vizinhança da obra é muito interessante, porque não tem aquele barulho do vibrador na sua orelha até as 10 da noite, né? A bomba pode fazer barulho lá embaixo, mas em cima você não tem esse barulho, né? Os vizinhos já até sabem. Hoje é dia de concreto, gente. Esquece, né? Não vai ver a novela hoje. Big Brother não vai ver hoje. Também, não. Também é um favor. Né? Também acho. Nada contra, mas é um favor. E também tem uma outra linha de concreto que a gente brinca usando uma frase do falecido Arcindo Vaqueiro Maior, que é uma pessoa ímpar também. Ele fala que o concreto CBM. Conhece o concreto CBM? Não. Concreto bem molinho. Alta tecnologia. Essa é boa. Essa é boa. Que é um concreto com um abatimento na casa dos seus 22, mais ou menos, né? Até mais, às vezes, que você precisa fazer essa vibração.
O que acontece? Se você tem uma parede com uma armação simples, uma tela simples, uma tela centrada, por exemplo, o concreto, o CBM, vamos falar assim, né? Você consegue lançar ele tranquilo, porque a parede de concreto, assim, mesmo um prédio de, sei lá, 30 andares, não passa de 15, 16 de espessura. Nesses prédios baixinhos, de térreo mais 3, térreo mais 4, tem 10 centímetros. É bem fininho. Então imagina a parede com isso aqui, com uma armação aqui no meio. O vibrador nem consegue entrar, às vezes. Então, se você tem uma armação dupla, o vibrador não entra. Daí você vai... e os fabricantes de forma não deixam você usar os vibradores que a gente chama de vibrador de parede, né? O vibrador carrapato, que ele pega a forma, você coloca do lado dela e ele chacoalha a forma, né? Em vez de vibrar o concreto, ele vibra a forma. Ele vibra a forma. Tá. O que acontece? Para a forma, ele começa a querer soltar todos os travamentos. Por isso que o pessoal não deixa usar. Porque começa a soltar os pininhos, porque é tudo pino e cunha. Você vibrou o pino e cunha, ela solta. Sim. Né? Então, o concreto tem que acontecer muito perfeitamente. Tem várias técnicas que a gente usa para recebimento, para lançamento. É perfeito? Várias obras, a gente tem vários BOs de concreto, tá? Não de resistência, tá? De resistência são poucos os casos, mas tem muito concreto, às vezes, que não dá pega, né? Caramba. E é um concreto muito sensível. Então, daí o que acontece? Tem que esperar um dia. Você senta e fala assim, bom, hoje não vai fazer. Espera. E tem obra que você vê que o concreto não está dando pega, você tem que abre a forma, tira o concreto, vamos fazer de novo. Tá? Uma obra em Ribeirão Preto, há uns 6 meses atrás, a gente fez uma concretagem, por exemplo, de um prédio de 30 andares, que uma das BTs não deu pega. Né? E não deu pega, o ciclo travado, que a gente falou assim, abre a forma e vamos tirar o concreto. E é legal que para tirar esse concreto é muito fácil, porque ele parece um mousse, ele não dá pega. Então você pega a armação, você chacoalha assim, ó, cai todo o concreto. Nossa. Cai todo o concreto. Então é uma coisa muito especial, né, esse concreto. Mas tá bem mais controlado, mas tem que ter tecnologista. Tem que ter tecnologista. Não vai inventar moda. Eu ia até perguntar nesse sentido, porque a gente vê assim nas obras, né, o pessoal trabalhando com concreto convencional, nem sempre a gente tem um controle adequado, uma cura adequada, uma confecção, né, das estruturas de forma adequada. Acredito que isso também, dependendo do cliente ou da cultura, quando vai ser implementado esse tipo de tecnologia, tem que ser bem trabalhado, né? Assim, porque é totalmente diferente, né? Ele, tipo, tudo que ele trabalhar de concreto, que ele trabalhava no sistema convencional é totalmente diferente. E para mudar essa visão do pessoal de obra, é um desafio para você, Paulo? Como que tem sido? Olha, isso sempre é um desafio, tá? Mas o que a gente sempre encontra é o seguinte, a empresa que quer implantar essa novo sistema construtivo ou mudar a sua matriz construtiva, não seja total, tá? Mas daquela obra, por exemplo, é o top-down. Entendi. Assim, tem que obra vir vai de ser cima. assim, engenheiro, você não quer fazer? Vou pôr outra no seu lugar que faça. Vai fazer, tá? Eu, como empresa, vou fazer e vou fazer bem feito, tá? Porque se eu não fizer bem feito, aquela história que a gente falou, putz, não tem fachada, não sei Acabou mas tudo. Tem que ter fachada. Sim, acabou tudo. Você não tem como regularizar isso aí, vira um inferno. A sua linha de produção acabou. Né? Se você não faz uma cura adequada, é fissura de retração na veia. Na veia. Tá? Então, tem muito top-down e também tem muito engenheiro que quer conhecer o sistema, então pede ajuda. E assim, você orienta, é prazeroso isso. Você orienta e a coisa vai. Vou dar um exemplo de novo da Stanza lá de Aracaju. Pô, você vai na obra, o cara tá com brilho no olho. Isso é legal. Quando você vê que a pessoa tem vontade de fazer aquilo dar certo, né, Paulo? E ele fala assim, ó, testamos, deu certo. Ele fala, não, vamos testar assim. Putz, não deu certo, peraí, vamos mudar. Vamos acertar. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal. Gostoso, tá? Se o cara não quer fazer direito, ele vai fazer o convencional mal, ele vai fazer o paralelepípedo mal. Se eu fazer de papel de pão, vai fazer mal também. Vai sair ruim também. Né? É aquela questão, não quer aprender, não quer fazer, não quer nada. Quer fazer do jeito... Eu sempre fiz assim. E tem muita... E é importante, assim, a gente está numa era muito digital. Verdade. Né? Que até foi um assunto que vocês trataram... cuidado com o que você vê na internet. Exatamente. Sim. Tem de coisas tudo. muito boas. Tem ali aulas fantásticas. Sim.
Mas tem aulas que você deve sair correndo. Aquela aula que você quer cabular, É. faz nessas, tá? É, Porque tem umas atrocidades violentíssimas lá. Sim. Tá? verdade. Fala assim, mas ele já fez 25 obras assim. Pô, tem uma obra lá que a gente acompanha, que a construtora falou assim, não, mas eu nunca fiz cura na parede. Nunca deu problema. Eu falei assim, bom, então agora você vai começar a fazer. Mas não concordo. Eu falei assim, não, você não tem que concordar, você tem que fazer. Né? Vamos parar, vamos fazer direitinho a coisa certa. Né? Então tem... Mas a gente vai indo. Né? E assim, mesmo você falando, pegando o link da cura, a cura, o que é? Não é que você vai jogar água no concreto, né? É que não deixar aquela água que está lá dentro de forma sair. rápida, né? Exatamente. Imagina numa parede. Daí você fala assim pro cara, pô, como você vai jogar água na parede? Não vai jogar nunca água na parede. Não, eu vou colocar uma mangueirinha com furinho escorrendo. Não vai, não adianta, tá? Não, eu vou pôr um cobertor aqui molhado. Não vai colocar. O que você faz? Usa cura química. Eu ia Com um perguntar produto adequado para isso. Tem que ser o base resina, né? Não pode ser o base parafínica. Qualquer cura química funciona? Pelo amor de Deus, não. Isso a gente já sabe bem. Vocês são muito mais entendidos do que eu nesse assunto. Usa cura química, pô, é ridículo. O cara com uma bombinha de costada, ele borrifa aquilo lá, acabou. Sossegado, esquece. Palágio é a mesma coisa. E assim, pensando também na sustentabilidade, né? Sim. Tanto que gasta de água, né? Água. Pelo amor de Deus, gente, vamos dar uma sossegada na água, né? Tá chovendo bastante, mas não precisa usar para isso, exatamente. né? Então a cura é fundamental. Senão vai dar patologia. Sem dúvida, tá? Manifestação patológica. Isso aí, ó. Isso aí. Ô, Paulo, e com relação a custo, eu sei assim, né, o mercado ele tem muito esse hábito, eu vejo até pela minha área, né, da parte de impermeabilização, de ficar comparando materiais, produtos. Na verdade, a gente sempre tem que fazer o estudo do sistema como um todo. Perfeito. E acredito que seja a mesma coisa aí com o sistema de parede, né? Quando a gente fala de custo com relação aos sistemas tradicionais, lembrando, né, de toda essa questão de produtividade, das camadas que são dispensadas. Você tem uma ordem de grandeza, assim, se é muito diferente, como que assim, fica? Depende muito do produto, tá? O produto, eu digo o produto final, né, que você vai ofertar. E o que você falou, cobertíssima de razão. Faça a conta sistêmica. Exato. É igual aquela história, não, vou comparar a alvenaria, o metro quadrado da alvenaria com o metro quadrado de drywall. Não faz a conta. Não perde tempo, gente. Você quer fazer essa conta? Vamos tomar Coca-Cola, muito mais legal. Tá? Eu também acho. Muito mais legal. Comparar banana com maçã não dá certo. Ainda são frutos, ainda tá perto, né? Mas não tem nada a ver. Tá na mesma família, pelo menos. Banana com alface, tá com carne. na mesma gôndola. Né? Então não adianta. Tem que fazer a conta sistêmica. Senão você não viabiliza nada. Dá um exemplo. Uma grande construtora aqui de São Paulo tinha um terreno antigo em casa, com um projeto de 3 torres, de 30 andares. Projeto inconvencional. Não viabilizava. Há anos já esse projeto. E o projeto que já é uma arquitetura extremamente desenvolvida para dar mais produtividade, a construtibilidade dela ser melhor. Putz, o projeto muito legal. Não viabilizava. Daí, a gente sentou lá, um diretor deles lá, que hoje faz parte de conselho até, falou assim, Paulinho, vem cá, vamos inventar essas histórias de parede, vamos fazer um estudo aí. E chamou o Reinaldo do França também, né? A gente desenvolveu um sistema lá, que as paredes externas iam ser em concreto e dentro um pouquinho diferente, que é uma empresa conservadora e tal. Putz, colocou o pessoal de planejamento, pessoal de custo, deu uma diferença de custo de construção de 4%. Assim, Paulo, você constrói há X anos, por uma diferença de 4%, você mudaria esse sistema construtivo? Nem a pau, Juvenal. Eu não mudaria. Só 4% é muito sensível, né? Mas ele falou assim, mas espera aí, vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar esse custo no negócio, que é aí que está o dinheiro, né? Então pensa que, sei lá, uma obra de VGV, vou fazer a conta para ficar simples, tá? De 100 milhões, tá?
100 milhões. Como que a gente trabalha financeiramente na obra? A gente como construtor, incorporador. A gente não, eu não. Se tivesse esse dinheiro, eu tava lá na praia agora. Né? Fazendo parede concreta na areia. Né? Que a gente faz? A gente, por mais que tenha financiamento bancário, você recebe só uma parcelinha do que você gastou, né? Mês a mês. E a grana final, que é o repasse, é só lá no final da obra, quando você repassa o cliente ao banco. Né? Então vamos pegar essa obra de 100 milhões, cada mês que eu consiga tirar, vamos falar que seja 1% ao mês, uma aplicaçãozinha de 100 milhões, 1 milhão. Na obra a gente tirou 7 meses. Nossa, sim. Você tira 7 milhões da obra. Na veia, que assim, ó, na veia. Com certeza, assim, faz diferença. Putz, acho que esse negócio faz diferença. Dá uns trocados, né? É verdade. Então, a gente tem que analisar sempre o produto e o negócio. E o negócio. Os custos de construção, você pega grandes empresas que operam, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a grande maioria delas, as top 3, trabalham com sistema de parede de concreto. Sim. Assim, eu te garanto que louco eles não são em rasgar dinheiro, eles não rasgam. Com certeza. Tá? Não rasgam. Com certeza. Não rasgam. Eu tenho certeza que não rasgam. Tá? Então, putz, é um sistema que é interessante. Vantajoso. É vantajoso. E hoje a gente vê uma outra linha que é você trabalhar com prédios altos. Tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tem a Lavi fazendo obra de 40 andares com prédio de concreto. A Tecnisa está na fundação de 43 andares. Porque você já tem muita estrutura no projeto estrutural. Né? Só que daí você ia ter, imagina a fachada, eu tenho um pilarzão, um pilar parede lá de 3 metros e tanto. Daí pula 1,5 metro e outro pilarzão. Esse 1,5 metro que eu ia fazer de alvenaria, e eu ia ter que jogar massa pela fachada, não ia ter jeito. Né? A gente faz parede de concreto. Elimina a fachada. As vigas, né? O pessoal fica revoltado. Esconde essa viga, põe essa viga pra lá, esconde essa viga. Não, essa viga não pode aparecer aqui. Então você ganha muito nessa brincadeira. Então tem que fazer a conta sistêmica, inclusive do negócio. Legal. Do negócio. Né? A gente pegou, por exemplo, você vê uma conta que é difícil você mensurar na sua conta do dia do metro quadrado da alvenaria com metro quadrado do drywall. Uma obra de Ribeirão Preto, né? Estava projetada em estrutura convencional. Pegamos o mesmo projeto, ou mexeu um pouquinho, né? E o Marmo, que ajudou muito nisso aí. O Marmo, aliás, um abração, Marmo, para você. Você é um professorzaço, e o mercado precisa muito de você sempre. É um gênio. Legal. A gente transformou ela em parede, fazendo várias adequações para o sistema construtivo. Nessa brincadeira toda, a gente tirou 3 mil toneladas de peso do prédio. Caramba. Como você ia fazer 3 mil toneladas. Você imagina o impacto disso na fundação, é isso que eu ia falar. Como você captar nessa conta do metro quadrado aqui, a carga na fundação? Por isso tem que fazer a conta sistêmica. Verdade. É muita coisa. É muita coisa. 3 mil toneladas é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Era até um ponto que eu ia chegar, assim, o sistema é legal, interessante, mas quais são os critérios de projeto para a gente poder desenvolver um empreendimento, né, uma obra em parede de concreto? Tem que nascer lá no projeto, na parte da concepção já da arquitetura, junto com a estrutura, impacto na fundação, né? Como que funciona tudo isso? É legal, porque assim, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, né? Que a arquitetura sai na frente, todo mundo sai correndo atrás. Verdade, oh Deus, vamos correndo atrás. Né? E tudo se vira. A hora que a gente vai fazer assim. Infelizmente é assim. Aí a gente tem que ficar arrumando os nossos pela arquitetura. Aí a gente fala, gente, mas isso aqui tecnicamente não dá. Problema seu, a arquitetura não muda, se vira, né? Desce aos pulos, né? Tá bom. Primeira coisa, muda completamente essa linha de raciocínio. Tá? Porque a gente fala assim, hoje a gente tem a arquitetura, né? E todas as outras cadeiras aqui embaixo. É todo mundo no mesmo nível. Todo mundo junto. Só que entram 2 itenzinhos a mais aqui. A engenharia de construção e o fornecedor. O fornecedor participa do desenvolvimento do projeto. O fornecedor, você diz da forma? Não, o fornecedor... Pode ser o da forma, o fornecedor de instalações. Sim. Faz um grupo de fornecedores, talvez. E assim, tem fornecedores, assim, os sistemas não são tão diferentes de um fornecedor para o outro. Entendi. Né? Então, você
pega um fornecedor que, putz, você tem uma relação melhor, fala assim, me ajuda aqui, ó. Porque é interesse pro cara, porque o cara vai aprender também. Com certeza. Não é ruim, Com muito certeza. pelo contrário. Então, lá no nascimento do projeto, muda-se essa coisa. Não é o Olimpo e todo mundo aqui embaixo se debatendo. Não. Todo Todo mundo junto. mundo aqui. Por quê? A gente, quando começa a operar num sistema construtivo que te dá velocidade, tá? Eu não posso ter um rococózinho que vai me arrebentar na produtividade. Ah, mas isso aquilo agrega valor. Agrega valor assim? Você vai precisar daquele rococózinho lá? Faz em EPS. Faz em outro sistema, faz em steel frame. Tira do concreto. A gente pode fazer aquele. Ah, você quer fazer todo o estampado? Não tem problema nenhum. Só que a gente vai. Esse sistema construtivo desse itemzinho que não vai ser concreto, vai ser o outro item. Beleza. Não tem problema nenhum. Só que tem que se entender isso, né? E para o sistema construtivo em parede, quanto mais repetição você tiver, melhor. Você cria um padrão, né? Cria um padrão. E essa repetição, a gente fala assim, não tem que ser o lado A com o lado B espelhado. Ela tem que ser cruzada. Porque as formas não dão cambalhota. Porque a forma que eu faço esse lado, ela não espelha assim. Ela vai pra gira lá. e vai para o outro lado aqui assim. Tá? Então, está desenvolvendo um projeto de uma dessas grandes construtoras, são 4 torres, são 5 torres, uma delas vai ser convencional, que não valia a pena isso estar em parede. Tá? Que está fazendo-se um projeto, um desenvolvimento perfeito, que lá no nascimento do produto está falando assim, putz, ó, aqui tá bom, esse apartamento aqui são apartamentos enormes, tá? Tá falando simetricamente com esse? Ó, esse detalhezinho aqui vai te atrapalhar na execução? Esse não vai? Olha a cabeça dele. Eles já fizeram uma de parede. Olha que legal. Falou assim, putz, olha aqui, vai facilitar a nossa vida. Ah, e essa abinha aqui? Não, putz, faz de outra coisa. Olha lá. Já muda a consciência, né? O pensamento, ele vai... Então, E você vê que desenvolve ele até com o pessoal que vai executar, né? Sim. Tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Isso Todo é mundo legal. junto. Falei assim, o que você acha? Você faz? Ele falou assim, putz, olha, e se a gente fizesse de tal maneira? Porque eu já vi que em outro lugar a gente fez assim. Você troca essa informação. Só vai agregando. Ela só vai agregando. Só vai agregando. Você vai agregando. Não adianta falar assim, não, eu sei a fórmula da Coca-Cola, vou ficar aqui só pra mim, só você tomar Coca. Só você vai engordar? Vamos engordar todo mundo, pô. Muito mais legal. Isso aí. Não Isso é? aí. Muito Não legal. é muito mais legal engordar. Melhor emagrecer. né? Vamos emagrecer todo mundo sem Coca-Cola. Ô, Paulo, outra dúvida. E as instalações? A parte de hidráulica, elétrica, como que fica isso com o sistema de parede? Passa por dentro, compatibiliza, não passa por fora? Como que fica esse BO todo? Porque a gente sabe que instalações é sempre problema. Sempre, sim. Vamos dividir elétrica de hidráulica, né? Tá. Pela norma, qualquer instalação que você precise dar manutenção, né? Você não pode estar com ela embutida dentro da estrutura. Uhum. Tá? Por que não? Imagina se eu tenho um tubinho lá dentro da estrutura e, sei lá, dá um vazamento. Eu vou ter que quebrar a estrutura para mexer nesse tubinho. Não pode. Não dá. Né? Apesar de ter gente que arranca as paredes, né? Tem maluco para tudo. Tem. Na Avenida Estrutural tem turbo, né? Esse maluco. Na Avenida Estrutural tá na veia. Vou tirar uma paredinha. Fazer uma reforma, tira lá a parede estrutural que tá suportando a laje do apartamento, só isso, Não né? faz nada, não dá nada não, gente. É que a Nossa Senhora do Concreto Armado trabalha pra caramba. Ela tá meio cansada, tá? Tá. Por isso que tá acontecendo algumas coisas vai aí. escapando algumas coisas. Não dá, os pratinhos no circo da China, lá uma hora caiu, né? Então, assim, a elétrica, primeiro, se você vai trabalhar com um sistema que te dê produtividade, esquece ficar cortando tubinho e colando. Cotovelinho, não sei o que, joelhinho, não sei o que. Traz tudo montado. É PEX, Uhum. por definição, PEX, tá? E, de preferência, com os kits, né? Sim. Então, putz, é o kit do banheiro. Vem numa Legal. sacola, vem numa caixa, o kit do banheiro daquele apartamento, né? E tem indústrias que produzem isso. Ah, mas eu vou montar o kit na minha obra. Cara, a linha de raciocínio que a gente procura levar, isso é muito culpa do Marmo, até que ele tá falando, assim, a gente é construtor de apartamento. A gente não é fabricante de kit. Tem um cara que só fabrica kit. Ele vai fabricar melhor que eu. Com certeza. Porque ele vai fabricar o kit, ele vai testar o kit lá. Ele sabe onde são as limitações, os pontos frágeis, né? Claro. E ele testa lá. Imagina, eu fabriquei na obra.
Vai Vou testar no apartamento. No apartamento. Ih, vazou. Putz, é um inferno, né? É muito complicado. Então, a gente já vai pro PEX e, de preferência, trazer de fora da obra esse PEX, né? O PEX, para quem não sabe, às vezes a gente está falando... Parece aquela uma mangueira de jardim, né? Só que é o tubo que passa água. É aquela mangueira de jardim flexível, ela não é tão flexível assim, mas ela é bem mais flexível, ela faz curvas. E hoje a gente já tem, em qualquer home center desse da vida, as conexões, tudo é muito fácil. Há 15 anos atrás não tinha, né? Quando a gente começou a implantar isso na construção, e isso foi muito mérito do Ernesto e do Guaranha, que a gente trabalhou junto lá, esses foram os pioneiros do PEX na construção, né? E o Hélio também ajudou demais nesse sistema, né? Produtividade, né? Na parte de instalações elétricas, tá? Quanto você mais puder tirar as instalações das paredes, melhor, tá? Vai conseguir tirar todas? Óbvio que não. Óbvio que não. Até porque é o seguinte, se a gente faz um empreendimento de térreo mais 4, térreo mais 5, esses mais baixinhos, geralmente a gente tem uma grande incidência de parede de concreto. O que é essa grande incidência? Eu vou ter, geralmente, o contorno da unidade em parede e as divisórias internas, seja banheiro, seja quarto, em parede também. Tá? Por que isso? São obras de tiro tão rápido que se eu vou fazer, por exemplo, só minha parede externa em concreto e a interna eu vou fazer em drywall, por Cai exemplo, sua produtividade. É uma semana que eu vou precisar mais uma atividade e não dá. Entendi. Esse térreo mais 4, a gente faz meio pavimento por dia, ou seja, em 10 dias, 2 semanas eu concreto o prédio inteiro, e mais 40 dias eu entrego na chave na mão. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. Então, uma semana em 40 dias é muita coisa. Sim. Então, a gente tem que levar o negócio mais pronto, né? A hora que a gente começa a verticalizar mais isso, a gente começa a trabalhar só a externa dos apartamentos com concreto e interno drywall. Então, em que momento eu falei em alvenaria, né? Não existe alvenaria. Não existe, tá? Não existe, tá? Então, a gente primeiro procura tirar essas das paredes, quando tem o drywall, e trazer para o drywall, que é muito mais simples essa parte de instalações. Paulo, não tem o drywall, é tudo concreto. Beleza. A gente tem todo o sistema hoje de caixinhas de elétrica específicas para a parede de concreto, né? Que elas são mais estanques, né? Porque você vai montar, primeiro você monta a armação, coloca essas caixinhas, daí você fecha a forma, né? Já concreta ela lá, né? Já concreta ela lá. E também tem os famosos kits. Então, alguém fora da obra produz essa caixinha, vem para a obra com a enfiação passada. Já vem tudo pronto. Só encaixa lá antes da concretagem e concreta. E concreta. Já está com a enfiação passada. Só. Então você ganha prazo e você ganha qualidade. Aí fala assim, mas Paulo, seguinte, se vier com a enfiação passada, vão roubar a fiação na obra. Cara, a obra é tão rápido, você fecha o apartamento tão rápido, que, mas vão roubar. Vão roubar todos os apartamentos? Não. É muito mais fácil o cara roubar quando tá lá no canteiro, almoxarifado, o rolão, ele ganha muito mais dinheiro do que sair puxando das paredes. O trabalho que ele vai ter. Entrar apartamento por apartamento. Não dá. O cara rouba, é muito mais barato. Mais fácil, não mais barato. É muito mais fácil pro cara roubar isso, né? E você entra também. O cara testou lá o teu kit. Você não tem que ficar passando enfiação. Putz, passa um fiozinho. Puxa outro fiozinho. E outro fiozinho. Olha que serviço improdutivo. Sim. Né? E fora que, como a gente trabalha com concretagem, pode ter alguns esmagamentos de eletroduto. Acontece? Acontece. É normal acontecer? Não, não é. Tá? Não é uma coisa tão normal acontecer. Assim? Mas você já também está com a enfiação passada, esse problema você já está resolvido, já está passado o fio lá. Você pode ter um problema futuro, né? Mas isso você não tem como adivinhar. Tá? Só se a tubulação estivesse seca, na hora que você vai passar o guia, você encontrou alguma obstrução. Daí tem que quebrar mesmo e refazer. É importante, se precisar quebrar,
fala com o projetista. Não, Fala por favor, não quebrem estrutura, É. gente. Independente Não. de ser parede, pilar, viga, não quebrem estrutura. Fala com o projetista. Olha, que senão vai dar BO depois, tá? Pelo amor de Garantido. Deus. Ai. Ô, Paulo, a gente viu que tem pontos aí importantes para a gente considerar no sistema, né? De cuidados, de execução, de projeto e tudo mais. Aí, com base até na experiência que você tem ao longo do tempo, tanto na parte de projeto quanto execução, até por conta desses macetes que você tá dando várias dicas aqui, pessoal, tem que excelente pegar a dica, hein? pra galera. Quais são os principais problemas, as principais manifestações que podem acontecer nesse tipo de sistema em função disso, assim, do pessoal não se atentar, não fazer da forma correta, seja em execução, seja em projeto, quais são os principais problemas que podem vir a acontecer? Sim. Assim, vamos por método partes, de Jack, né? Por partes. Se bem que não pode falar também isso hoje em dia, eu acho. Né? Tem algumas coisas que são proibidas agora. São proibidas. Vamos por partes, então. Referente ao concreto, tá? Você pode ter um concreto com um índice de retração muito alto. E ele vai abrir fissura. E a fissura, a gente está muito acostumado com a fissura, putz, concretei hoje, desformei amanhã, pum, deu a fissura. Tem fissura de retração que aparece lá na frente. Caramba. Assim, mas daí tem a fibrazinha para resolver isso. A fibra, assim, pela experiência, né, ela trabalha bem, ela tem as suas vantagens de aplicação em parede de 10, 12. A hora que você começa a aumentar tanto A espessura? a espessura da parede, a fibra não segura. A sua massa de concreto é tão grande que ela perde a função dela, tá? E também, a hora que você começa a ter armação dupla, essa concretagem, ela dá uma segurada, tá? Pelo menos na minha experiência, né? Pode ter gente que fala, não, a fibra eu uso normal. Beleza, show de bola, não tem problema nenhum. Não tô falando que é proibido, tô falando que Na sua experiência. na minha experiência, geralmente dá alguns problemas. Então, você pode ter esses problemas de retração no concreto, que a cura também vai te ajudar demais nessa questão, tá? Que pode acontecer você imagina, você tem um caixilho, né? Numa construção convencional, a gente faz verga contra verga. Sim. Né? Porque você tem um acúmulo de tensões na Nos orelhinha, cantos, aqui, nos ali, cantinhos, Nos né? 45. É o famoso 45 graus. Então, o que a gente faz? A gente faz um reforço de armação ali, tá? Tem gente que faz com uma tela, tem gente que trabalha com uma barra inclinada, tá? E isso dá um baita diferencial, porque senão aparece. Olha só. Mas vocês fazem isso antes da concretagem, já faz na armação. Na armação, tá? E mesmo fazendo isso, às vezes aparece. Para evitar, assim, para evitar o incômodo da entrada da água, principalmente na unidade da pessoa, o que a gente procura fazer? Tanto no requadro aqui, quanto pelo lado externo, a gente faz uma pintura, né, com uma membrana que ela é flexível, que ela, se abrir alguma fissura, ela vai trabalhar junto com essa fissura e ela vai manter impermeável esse detalhezinho, né? Não é um custo elevadíssimo, porque o consumo é baixo, tá? Para fazer isso é muito simples, não tem que vir um cara da NASA para fazer, é um rolinho de tinta, você vai passar geralmente 2 demãos, né? Depende da orientação do fornecedor, do fabricante, né? Você passa lá, está impermeabilizado aquele vão. Então, se por acaso abrir, a gente está impermeabilizante ali segurando. A gente está estanque, né? Porque você mexer na qualquer coisa de fachada, como são fachadas geralmente texturizadas, né? Textura para dar remendo É difícil, né? é complicado. Eu acho que nem tem como, né? Sempre vai ter aquela emendinha. Mas é que assim, fica muito na habilidade do pintor, né? Tem pintor que, putz, dá para dar uma disfarçada boa. O cara é bom ali. O cara é bom, mas às vezes não, né? E às vezes por dentro você faz um tratamento lá que não tem muito segredo. Esse é um dos problemas que pode acontecer. Outros são em juntas de concretagem, tá? Se a gente tem uma parede muito espessa, quando a gente faz esses prédios altos, geralmente são paredes de 14, 15, 16, a gente brinca do lado A e o lado B, né? Então eu tenho aqui, na vertical, nessa parede, uma grande zona de trabalho dessa estrutura, né? Que ela vai
Sim. tender a trabalhar. Por mais que você faça reforço de armação, tudo certinho, também vai querer trabalhar. E daí essa membrana não funciona, porque o trabalho dela é maior do que a membrana resiste, aguenta. Então o que a gente faz? A gente usa uma fita hidroexpansiva. Ah, legal. O que é uma fita hidroexpansiva? Vocês me corrigem, vocês não papam isso aí, tá? Esse aqui eu só chuto, tá? Parece um chicletão, geralmente é preto, né? Que ele é meio grudento, assim, você vai lá, você tá com a face que vai ter a continuidade do concreto, você gruda ela aqui no meio, né? E esse concreto, ela fica mortinha lá dentro, tá? Ela tá dormindo lá. O que acontece? A hora que vem uma gotinha d'água, quer chegar lá, você, a gotinha d'água você não vem aqui não vou deixar você passar não. E ela fica forte, ela toma umas bombas, né? Então o que ela funciona? Em reação com a água, ela expande, entope aquela porcaria, não passa água. Né? Não passa água de jeito nenhum. Tanto que usa para reservatório, né? Piso, junta de laje sob pressão. Putz, e funciona muito bem. Muito bem. Desde que você aplique direito. Também. Exato. Milagre não existe, tá? Milagre não existe. É um sistema, assim, um produto excelente para junta de concretagem, mas tem que aplicar direitinho. Direitinho. Né? E também não ele tem muito caro, não, porque o teu consumo é muito baixo, tá? Claro, você vai fazer um piso, que são quilômetros lá de junta, né? É uma coisa. Mas aqui a gente vai ter, eu brinco com o pessoal, são 2 vezes a altura do prédio, que é o lado A e o lado B, né? Assim, o consumo é muito baixo. Tá? E a gente tem vários fornecedores, você também vê a qualidade do fornecedor. Por favor, na Shopee, não compre na Shopee fita hidroexpansiva, tá? Às vezes acontece. A gente dá risada, então, mas o pior é que tem, né? Tem gente que vai querer comprar material técnico na Shopee. Tem na Shopee, Mercado Livre. Nossa, tem cada uma. Muito bom, tá? É bom. Fica bom depois. Depois Nossa Senhora da Impermeabilização fica chorando, né? Fica chorando. Vai ter que trabalhar. A gente fala, a gente é de fabricante, né? Eu até hoje ainda tô na indústria química aí, não de ímper, mas a gente no Mercado Livre uma vez encontrou um produto da nossa linha, que usa-se muito para fachada, a pessoa estava vendendo para impermeabilizar banheiro. Nossa, mas era o seu produto? Era. Nossa, caraca. O pessoal é bom, o pessoal é criativo, tá na moda. E tava barato na promoção ainda. Tava mais barato que vocês vendendo direto pela indústria. Falou assim, pode comprar que esse daqui é bom. Eu falo, gente, não compra não. Onde a gente vai parar? E também, daí já não é uma coisa da parede de concreto, acontece muito na estrutura convencional e na alvenaria estrutural também, é o encontro do último pavimento, né? Sim. Você tem a sua parede com a sua laje. O que a gente faz na alvenaria estrutural? Você faz uma separação, né? Para se a laje quiser trabalhar, ela não levar a parede junto. Na estrutura convencional a gente já não consegue separar, né? E na parede de concreto também não consegue separar. Então o que é... por mais que você queira, vou fazer um reforço de armação, vou colocar tela, já testou um monte de coisa. Você tem que trabalhar aqui em cima. Ou você vai trabalhar com um isolante térmico legal, tá? E também não é da NASA, tá? Que a gente usa normalmente para estrutura convencional, a gente usa XPS, na parede. né? Ou seja, um telhado com ventilação, né? Porque eu fiz um telhado, você fez um forno lá dentro, né? Então tem que ter a circulação de ar do telhado, é importante, né? São geralmente as grandes manifestações patológicas que podem acontecer. Fora isso, difícil acontecer alguma coisa, tá? É muito difícil. Isso aí é bem tranquilo. Você vê que já é a experiência, né, do dia a dia. A pessoa já foi aprendendo, isso aqui, aqui. O Paulo já tem todos os macetes. Quem quiser fazer parede de concreto aí, o cara, né? Eu tô até achando que onde eu trabalhava deve ter pego umas aulas com ele, porque a gente direcionou... Eu até estava comentando ontem, quando a gente estava montando, assim, os detalhes, né, do que a gente ia conversar. Falei assim, eu trabalhei com uma linha específica para patologias de parede de concreto, né? Então, todas essas áreas que você falou aí, eu já estava aqui pensando. Falei, tal produto atende. Tá? Então, a gente acaba ficando com isso, é o que acontece na obra. Não tem segredo, né? Não tem, é isso que aparece. Não tem, aparece. Tem uns que são mais fáceis, outros mais difíceis de acontecer. E algumas dão mais problemas. Assim, eu acho que a maior dificuldade que
como eu visitava bastante obra também de parede de concreto, logo que começou isso, a maior dificuldade era a cabeça das pessoas realmente na obra, não era o sistema em si. Você tentava falar, não, ó, você precisa usar aqui, que nem você falou, uma membrana acrílica, que precisa ter flexibilidade. Ah, não, eu vou usar esse aqui, eu usava um rígido. Um cimentício, uma polimérica, né? Aí depois ligava pra gente e falava, ai, olha, não deu água. certo aqui, Rompeu. tá molhando. Por que será, né? Daí eu falei, mas o que você usou? Ah, usei tal produto de tal fabricante. Ah, então, não é a mesma coisa que a gente conversou com você lá atrás. Mas também é por aquilo, né? Engenheiro às vezes não faz conta. Ou não faz conta sistêmica, faz conta de metro quadrado. Não adianta. É complicado isso. E assim, às vezes também, a gente tem que ajudar o cara a fazer a conta. Verdade. Sim. Às vezes ele nem sabe como fazer essa conta, Não a sabe, maioria não das sabe. vezes. A grande, assim, essas coisas mais específicas, assim, é nosso papel ajudar a pessoa Como a fazer especialista, Porque ele não faz por sacanagem. Não. Ele vai fazer, eu vou dar um tiro no meu próprio pé. Ah, que legal, bum, perdi o dedão. Não é. Não é. Ajuda o cara a falar assim, a decisão final é dele. Mas, ó, geralmente, considere isso, faça assim, é um metro quadrado, é um metro linear, não sei o que. Tá. Porque senão o cara, às vezes, ele pode deixar de considerar uma coisa importante pro sim e pro não, tá? Não é pra dar sim sempre. Não. Tem que dar o melhor. Seja sim ou seja não. Né? Bom, a gente já estava falando de junta, né? Bom, você já até respondeu aí. Hoje até tem selantes que tem essa função hidroexpansiva, que é bem legal, né? Acho que é mais fácil até que a fita, talvez, não sei. Né? Vai muito da experiência de quem aplica também. Mas e com relação à questão de estanqueidade, assim, a gente falar de sistemas de impermeabilização, por exemplo, nesse tipo de estrutura, varia do convencional ou a gente utiliza os mesmos sistemas? Na questão de impermeabilização de interface, assim, eu acho que não... assim, quando a gente tem os predinhos menores, que você tem, por exemplo, apartamento no térreo já, tem que fazer a viradinha, tem a calçadinha, né, a calçadinha, a viradinha da calçadinha, né, não tem muito segredo. Na laje de cobertura, o que geralmente a gente faz se fosse uma estrutura convencional, né? Você vem com a manta, vai virar a manta, né? E vai emboçar, fazer essa proteção toda. Nesse sistema, a gente não tem emboço. A gente não tem essa possibilidade de ter. De proteger. Né? De proteger tanto. Então, ou a gente vai para um produto que seja mais adequado, que eu não necessite dessa proteção. Ou, o que a gente faz? Não, eu vou usar o feijão com arroz. Você, Paulo, mas você acabou de falar que você não pode proteger ele? Você, peraí, vamos resolver. Você virou a manta. Você vai fazer massa naquele pedacinho. Ah, mas não vou fazer massa, tem em cima? Não vai. Você vai pôr um rufo pequenininho. Que aí protege aquela interface da manta com a... Resolveu. Legal. Não preciso fazer o topo do... Não precisa. Não, você só faz a virada, você vai fazer a proteção da virada, e você faz um rufozinho ali. Ah, mas vai ficar feio. Gente, a gente está falando da cobertura. Quem é que vai acessar aquilo? Só manutenção, quando eu passar né? de helicóptero, eu vou ver uma linha ali, ó. E olhe lá se a gente vê ainda, né? Vamos ver. Botar com tem umas noias dessa que às vezes fala assim, peraí. Calma, gente, calma. Porque às vezes você fala assim, mas no convencional? Também veria, né? Então você veria também. Né? Então não vem com essa história. Né? A parte de impermeabilização de box, essa parte de box, banheiro, ralo, o que for, é a mesma coisa, né? Claro que se a gente trabalha em empreendimentos que a gente procura retirar o contrapiso, tá? Você tirar o contrapiso? Sim, retirar o contrapiso. Porque se a gente for pensar o seguinte, qual que é a função do contrapiso? Qual é a função de qualquer massa? É proteger, é esconder bobagem, é corrigir bobagem, né? Então o que a gente faz? Putz, vamos trabalhar no sistema de execução de laje. Não, vou trazer da NASA um nivelador. Não. A gente só vai orientar a equipe dos pedreiros ou do carpinteiro que estiver concretando e combinar a tolerância. É muito importante. Eu vou combinar a tolerância. É zero? Não vai ser zero. Não tem como. Não tem como. Não é nem robô que faz. Não tem no como. sol. Imagina em Cuiabá, essa semana eu vou pra lá. 43 graus, o cara concretando. Como você quer 100%. que fique 100%? Não tem como. Não dá. Não tem como. Então você combina as tolerâncias.
Então, a gente procura trabalhar sem contrapiso nessas obras. Claro que tem um sistema de revestimento que você vai trabalhar um pouquinho diferente, tá? Mas não tem segredo nenhum, tá? Então, eu tenho que usar, por exemplo, um sistema de impermeabilização, que me permita eu assentar o porcelanato direto sobre ele. Sim. Né? E tem hoje. Tem. Não é, não, também é da NASA. Não é da NASA. Não, né? A maioria aceita. A maioria aceita. Para a área interna. Para a área interna. E é o que a gente vai estar trabalhando. Né? Não tem erro. Então, também cabe esses outros, a gente conseguir fazer, putz, eu vou usar um sistema aqui, pode até ser mais caro o material, tá bom. Ele é muito mais barato como obra. Muito mais barato como obra. Né? Então, você começa a ver, e assim, e tem disponível. Não é que não tem, só tem um... Não tem, gente. É um sistema simples. A aplicação é simples, não tem nada de outro mundo. Nada. O que a gente precisa chegar é o cara ter a informação, que às vezes o cara não tem. Né? Então ele tem essa formação, vamos embora, segue o jogo. Né? Não tem... Ô, Paula, e uma preocupação quando a gente pega assim, alguns projetos de parede, né, tanto a área interna, mas principalmente a externa, quando a gente tem subsolo embaixo, aí eu acredito que faça alguma coisa, eu já vi alguns projetos que fazem misto, né, e faz só a torre, às vezes, de parede, mas aí o sistema de impermeabilização dessa laje que cobre o subsolo acaba... tendo essa questão da interface no rodapé da torre, né? Assim, porque a torre realmente não vai ter o embolso, não vai ter a fachada, né? A gente já chegou a conversar com alguns projetistas de tentar fazer um dente, de embutir, ou então passar por uma membrana. Aí passar por uma membrana, dependendo da obra, ou o pessoal não está acostumado, né, a aplicar, e a gente sabe que laje de térreo é um BO, né? Se a pessoa fizer isso errado, vai vazar no carro de alguém lá embaixo. E outra coisa que preocupa um pouco também, por não ter contrapiso, a questão dos caimentos. Se isso é um problema, assim, para o usuário, isso eu perguntando como usuário, né? Porque para impermeabilização acaba sendo um problema, não ter o caimento ou empoçar água. Sim. A gente consegue resolver isso, fazer a laje um pouco inclinada, alguma coisa nesse sentido? O que daria para fazer? Olha, eu já bombardeando aqui. É assim... Vamos falar para o térreo lá primeiro. Tá. Eu vou ter algum sistema que eu vou precisar subir na parede. Tá? Beleza. Vamos combinar em projeto, lá na arquitetura, que no projeto de arquitetura de fachada, eu vou ter que ter um detalhezinho ali que legal. vai ter um ressalto. Entendi. Ponto. De repente faz até algo estético ali para esconder, né? Que uma faça pedra, ou que faça um em rodapé, EPS, que você vai adesivar em cima. Pode ser uma pedra, pode até ter uma massinha, uma argamassa, não tem problema. Só que vamos combinar lá atrás, porque depois gera imagem de venda, não sei o quê. Então, a gente tem que ir lá na origem. Lá porque no projeto, depois ele né? vai falar assim, ó, não Não tenho dá. espessura. Não dá. E realmente, é que você não pode fazer o dentezinho ali, porque você está roubando o recobrimento. Né? Ah, entendi. Porque Porque aí você parede teria que fazer a parede inteira mais grossa só por causa do dente do térreo. Aí não dá, né? Não fecha a conta. Porque o rolo fala assim, mas tá bom. Eu vou fazer só esse primeiro pavimento com a parede mais grossa e as outras afino. Tá. Eu tenho que mudar toda a forma. Uma grande parte de forma. Sim. Porque a forma daí tem que crescer, né? Porque a parede externa sempre está alinhada, a interna que estava aqui vai ter que passar para cá. Então, toda a borda tem que dar uma engordadinha na forma. E isso, também eu perco performance. E isso estou falando em formas que os gangform. E forma de alumínio é pior ainda. Você tem que mudar complementos. É mais chatinho. Mais chato. É mais chatinho. Então, combina lá na arquitetura, ó. Vai precisar de tal coisa. Legal. De tal detalhe. Acabou, pronto. A gente mata lá na origem. Por isso que é legal essa história de estar todo mundo junto. E ter a compatibilização de projeto, né, Paulo? Importantíssimo. Pelo amor de Deus. Importantíssimo. Isso é uma coisa que a gente sofre para qualquer sistema construtivo. Mas qualquer um. Mas a importância de ter um projeto compatibilizado, né? Sim. Os projetos, né? Sim. Eu acho assim, a gente já evoluiu bastante em relação ao que era. A gente como construção, né? Não só específico de parede. Só que a gente precisa evoluir mais. Por quê? Com essa história de a gente tentar trazer a indústria para dentro da obra, seja um kit, seja um banheiro pronto, que hoje já é uma realidade. Sim. Ou seja, outros elementos também, não dá para dar jeitinho. Verdade. Vem pronto. O cara produziu 5 mil daquele. Não encaixou, e aí? E aí? E aí? O problema vai ficar para quem, né? Não dá para dar um jeitinho não em dá. 5 mil. Não dá.
Então, o papel de compatibilização, ele fica turbinado. Ele é o cubo. Né? Se já era Sim. importante, Se já era agora importante, mais agora é o ainda, cubo. com a A industrialização. compatibilização, porque senão não faz. Imagina se o senhor Toyota lá, vem o Toyotinha lá, o Corolla, vai na linha de produção, fala assim, o que você acha? Esse farol aqui vai dar, não vai dar? Ele produziu 1,5 milhão de faróis. Eu chego lá, E não não encaixou. encaixou. Mas dá uma lixadinha aqui, ó, que vai encaixar. Você vai lixar 1,5 milhão. E a sua linha de produção aqui que parou? Não. Esquece. O que Perdeu é? totalmente a Compatibilização. função. Exato. Compatibilização de projeto. Né? Falando um pouquinho dos caimentos. Vamos pensar, geralmente, o que a gente faz no mercado, como construção, num banheiro. A área externa ao box, ela é plana. Né? Ela não tem caimento. Né? E a área do box, você tem o caimento. Então, do externo, você assenta na horizontalzinho, normal, argamassa colante, beleza. No box, o que vai acontecer? Se a gente não usa banheiro pronto, né? Se a gente for dar o caimento lá de 1%, os nossos banheiros, a gente tem o box lá de 90 de largura por 1 metro e pouquinho de comprimento. Já começa daí, é bem pouquinho. Né? Então, a gente está falando de um caimento de 1%. 1% é isso aqui. Né? O que a gente faz? Faz na cola o caimento. Eu não preciso fazer um contrapiso para dar o caimento. Faz na cola. Eu não vou ter argamassa colante lá. A área interna acaba sendo até menor, né? É pouco, né? É bem pouco. É bem É só pouquinho. ter uma inclinação É mesmo, só uma inclinação. Então, trabalha na cola. Vou aumentar meu consumo de cola? É só que você tirou seu contrapiso, né? Põe na conta, então, aí. Põe a conta do seu contrapiso, então. O pessoal quer milagre também. Não adianta. Infelizmente, eles agem. Tô tirando isso, não vou precisar fazer isso. Então, faz na argamassa colante. Putz, é de boa, é tranquilo. Você dá o caimento. E, assim, uma coisa muito importante é a posição de ralo. Sim, fundamental. Né? Pô, daí o cara vem, posiciona o ralo no meio da peça. Do porcelanato de 60 por 60. Daí você vai chamar lá Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, para fazer aquele ralo ficar bonitinho. Não vai ficar bom, Não né, vai gente? ficar bom. Pô, vamos pensar De lá novo, né? atrás. Compatibilização. Pô, posiciona Paginação, o ralo lá, né? na paginação, Tudo. gente. Pelo amor de Deus, né? Daí facilita todo esse trabalho. O povo antigamente colocavam, né? Aquele monte de chanfro, né? Eu sei porque eu comprei uma casa recente. O cara é artista. Eu comprei uma casa recente, né? Mas ela é antiga, né? E tá bem no meio, assim. A gente teve que fazer vários recortes, assim, na cerâmica. E o caimento, você tem que vir dos dois lados, né? Porque você tem que morrer no meio. Eu falo, sim, não, assim, é muito complexo isso, né? E mesmo a parte da varanda, por exemplo, também, a gente não tem varanda de 4,5 metros de largura. Tá? E que eu tenho uma de 4 metros. Tá bom, põe mais ralo. Né? E uma coisa que a gente procura não trabalhar com o sistema é o ralo linear. Eu ia perguntar isso. Porque ele tem que embutir, né? Porque o ralo linear, ou você embute na estrutura, ou você tem que fazer o contrapiso, porque ele precisa de 4, né, geralmente. Na estrutura não dá para embutir. Os 4 ela não aguenta, não. Alguma coisa até a gente consegue, na parte de projeto de estrutural, dar uma ajeitadinha, vai? Mas 4 não dá. E o que a gente tem percebido bastante é que o pessoal que vem depois da arquitetura de interiores, né, quando hoje tem muito a união, né, da varanda vira sala, né, a sala dá aquela estendida, para ele esconder disfarçar, né, esconder um ralo pontual é muito mais simples do que um ralo linear. Né? O ralo pontual, ele pega o ralo, coloca uma pecinha de porcelanato lá, do mesmo coisa, ninguém nem percebe que tá. Ou coloca um vaso em cima, tá fácil. O ralo linear, ele pega de fora a fora, né? Você tem, né? Então é mais complicado. Então a gente procura trabalhar com o ralo, o ralo pontual e dar o caimento. Então também, os caimentos são pequenos. Você vem da sala para metade da varanda e da borda da varanda para metade da varanda. Aqui, ó. Acabou. Põe ali. Não, o caimento é só lá na ponta da varanda? Para que eu preciso disso? Traz para o meio aqui, ó. Trabalha na paginação certinho, resolve esse problema. Né? Acho que a gente tem que facilitar a nossa vida. Sim, com certeza. E por isso que é importante esse pessoal de execução
participar na parte da parte do projeto. Fala assim, ó, paginação, me ajuda aqui. Só Porque, não faço. infelizmente, é uma realidade, assim, a equipe de projeto nem sempre tem visão de obra. Na maioria das vezes, assim... 90% não tem. Não tem. Não Tá tem. muito focado ali em projeto, mas não tem essa... Aí precisa ter esse alinhamento, né? Fundamental. Para você performar em linha de produção, tem que ter. você tem que ter. Senão, não performa. Tá? Não performa. Se a gente está falando de indústria, né? Você tem que ter linha de produção. E para isso, tem que estar todo mundo trabalhando junto no mesmo contexto. Não tem como, né? Exatamente. Bom, e aí a gente fala assim, é um sistema mais produtivo, tananã. Só que hoje fala-se muito em manutenção, né? Na verdade, a manutenção, o povo deveria falar muito antes, né? Só que agora que o tema está bem fomentado, né? Quando a gente fala nesses sistemas de parede de concreto, a gente tem algum procedimento específico ou a gente fica dentro da linha dos sistemas convencionais? Né? Assim, ó, vamos entender um pouquinho, então, do sistema construtivo como um todo. Na parede de concreto, o que a gente falou de manutenção é se tiver alguma fissurinha. Né? É como se tivesse um pilar na obra convencional. Sim. Também, né? Então, algum tratamento que tiver ali é muito simples. E não é uma coisa normal de acontecer, tá? Um dos maiores índices de manifestação, de solicitação de assistência técnica de pós-obra é fachada, né? Isso independente do sistema. Na parede de concreto, como você não tem a massa de fachada, a chance de dar uma manifestação patológica é quase zero. Sim. Né? Porque não tem. Simplesmente ele não existe. Né? Então, é um índice que você zera ele. Né? Contrapiso oco, que às vezes acontece, né? Solta o contrapiso. Num sistema que você não tem contrapiso, se ele não existe, zero. Não tem problema. Né? Não há problema. Se eu trabalho com um sistema de IPEX, que uma indústria me testou, que eu venho para a obra, eu tenho uma industrialização ali. O cara testou. A chance de dar um problema é muito menor. Né? E a gente fala do PEX, tem que lembrar o seguinte, o PEX não é só para parede de concreto não, tá? Para o convencional, PEX é fato, é realidade. Tá? O índice de assistência técnica de PEX é baixíssimo. Se ele está alto, alguma coisa está errada no seu PEX. Porque não é para ter. Né? A hora que você também trabalha na parte de elétrica, com os kits prontos, o cara testou na fábrica. Tá tudo ali. A chance de você dar um problema é menor. Né? E a gente falou de vazamento de caixilho, por exemplo. Como que são esses caixilhos hoje que a gente trabalha nas paredes? Não tem contramarco. A grande maioria das empresas. Tem uma empresa que trabalha com contramarco, tá? Que eu trabalho. Mas é por escolha dela. Normal. Respeitar. A gente, na concretar, a gente deixa uma tolerância já, mais ou menos de 5 milímetros de cada lado do caixilho, né? Em cima e embaixo também, todo o perímetro. E esse caixilho é parafusado, não existe espuma, até porque espuma, um dia ela some, né? E o vento leva o caixilho embora, é super legal. Então você parafusa esse caixilho e você silicona por dentro. Silicona não, você faz o tratamento com o PU, o produto certinho, por dentro. Né? Então mesmo se eu precisar fazer uma manutenção, eu faço por dentro. E vale nas suas verificações lá, verificar se o cara aplicou direitinho. Sim. Né? Então, pode acontecer um vazamento de caixilho? Pode. Mas daí você está restrito, que é meio centímetro. Não é a borda inteira. Se for vazar, é muito fácil você tratar essa manifestação patológica, essa assistência técnica lá. Então, geralmente, até comparando com o convencional, a porcentagem que em construção você deixa destinada para assistência técnica é menor. E assim, tem que deixar, tá, gente? Quem não deixa tá se enganando, porque vai gastar esse dinheiro lá na frente. Com uma sugestão. As porcentagens são menores. Porque é um sistema que a assistência técnica, pelo sistema construtivo, você vê, os detalhezinhos são menores, né? E, por exemplo, dá um exemplo, a gente fala do banheiro pronto lá. O pessoal que produz banheiro pronto fala o seguinte, se der um problema no banheiro, você está proibido de pôr a mão. A garantia dele. Você vai me chamar e eu vou arrumar o banheiro. Isso é legal. Isso é legal. Imagina. Isso é legal.
Porque com a norma de desempenho, ela traz muito essa questão da manutenção na responsabilidade do usuário. Mas aí só pelo que você está trazendo, a gente já enxerga. Fachada realmente é campeã de manutenção. O usuário tem que trocar selante, tem que fazer Não lavagem. vai trocar. Então, assim, com a parede, você acaba diminuindo essa responsabilidade, né? Sim, Assim, sim. tem lá as juntas e tudo mais, mas você vai ter bem menos problemas ou bem menos sistemas para manter, né? No caso. Perfeito, matou a pau. Acho que E a responsabilidade do usuário é mínima. E aí fica mais na questão do condomínio mesmo, depois que passar o tempo de... E é mais simples. Tudo que você precisa interferir vai ser mais simples. Porque quando você deixa um serviço técnico na mão de um condomínio, tipo, manutenção é responsabilidade sua, a gente sabe que vai dar problema. Assim, fato. infelizmente, É a realidade. a realidade hoje. Tá? Sim. Claro que está se mudando, isso já vê que evoluiu, né? Bastante com relação a isso, mas ainda, engatinha, não está andando não, a meu ver, né? Como usuário também, porque como usuário. no condomínio é mesma coisa. Tá engatinhando. Então, se a gente deixar uma coisa mais simples para o condomínio, melhor. É melhor. Sim, é claro. melhor. Até porque eles não têm essa técnica, né? Não é nem a técnica, é o costume. É o costume. É o costume. Isso Mas tem norma específica para isso. Tá bom. Eu sei que tem norma. Mas às vezes até você chegar pro síndico entender essa norma, a norma, saber que ele tem essa responsabilidade. É difícil. Mas já está se trabalhando muito bem em relação a isso. Já. Mas ainda a gente tem 200 milhões de habitantes, né? Até chegar nos 200 milhões, tá difícil. Vai demorar um pouquinho mesmo, né? Bom, e agora a gente está chegando aí para nossa fase final aqui já, né? E o que você deixaria de recado, assim, para as construtoras, para os, sei lá, os incorporadores que não utilizam ainda esse sistema, assim, qual o recado você deixaria para eles sobre isso? Gostariam de utilizar, mas, né, quais são as dicas? Normalmente é muito receio, né? Esse pessoal, às vezes... De mudar, né? Sim, assim, primeiro, acho assim, pegar o exemplo da Prestes, lá de Ponta Grossa. O que eles estão fazendo? Eles estudaram todo um processo. Eles não fazem uma obra. Eles têm várias obras. Testou nessa. Me sentir confortável, eu vou espalhar para as outras. Não precisa mudar tudo de Isso é todas. legal, isso é legal. Calma. Fazer uma obra teste, né? Porque as obras são muito rápidas. Sim. Porque ele TR mais 4, em 2 meses você fez um prédio. Funcionou. Vamos pro resto. Sim. Né? Então, calma. Não queira sair alucinado. Não queime etapas. Minha obra já começou, vou mudar. Não. Deixa para a próxima, né? Deixa para a próxima. Senão não vai dar certo. E aí depois queima o sistema, né? Queima o sistema, né? Eu acho assim, você tem que... primeiro, você tem que ter uma cadeia de fornecedores de engenharia de primeira linha, tá? E que já tenham trabalhado com o sistema, tá? Eu brinco muito, pessoal, eu falo assim, a gente coloca, quando faz a apresentação para as áreas técnicas das empresas, lá põe uma foto do Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o São Bento de Sorocaba. Timão de Sorocaba lá. Eu moro em Sorocaba, gosto do São Bento, mas caiu para a segunda divisão. Todos são jogadores de futebol. É óbvio que o salário do Messi paga a folha salarial do São Bento durante 10 anos. Só que olha o resultado que o Messi gera. E o resultado que os outros dão. Com todo respeito. Vou dar o exemplo do 15 de não sei das quantas, vai. Tira o São Bento de Sorocaba. É que senão você chega lá na cidade e vai ter um problema. Bravo comigo. Mas eu não vou comer pastel no estádio? Pô, daí é sacanagem, né? Com caldo de cana, importante. Não adianta. Então, invista. Vai custar mais caro, cara. Ele custa mais barato. Eu tenho certeza absoluta. Tá? Então, você capacitar primeiro essa parte de engenharia. A outra, que é a gente vem como um adendo, que é a parte de suprimentos. Por quê? A gente não estava falando que eu vou estar concretando meu 20º pouco andar, eu estou com o apartamento fechado no primeiro? Mas e suprimentos nessa? Eu tenho que começar a obra com tudo contratado, até limpeza final. Olha só. Não é aquele negócio de vai contratando conforme vai... Demanda, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, eu tenho a cerâmica. Eu vou instalar muito rápido essa cerâmica. No térreo mais 4, então, daí você esquece. Você pensou, acabou a obra. É verdade, é muito rápido, é muito rápido. Então, toda essa estruturação da cadeia de suprimentos
tem que estar muito bem pensada nessa velocidade de obra. Sim. A gente está acostumado no convencionalzão, que é uma obra, os seus 36 meses, 20 e poucos meses. Aqui não. Aqui a gente faz, pegar o exemplo da Trisul, fez uma obra ali na Bresser, se não me engano são 18 pavimentos tipo, 12 por andar lá, 16 meses de obra. Caramba. Muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Mas correram, atropelaram tudo. Não. É o normal. É o processo. É o normal, é isso. É o normal. Planejamento é fundamental, né? Planejamento é fundamental. E esse planejamento de compras é fundamental. Seus times. Não, comecei a obra, não contratei esquadria. Já acabou a tua obra, então. Porque a primeira atividade que entra é esquadria. Para eu fechar, para eu dar continuidade no ciclo. Sim. Né? Então, acho que isso. Vai na engenharia, planeja todo o sua cadeia de suprimentos, né? E não queira fazer tudo de uma vez só. Pensa na industrialização. Não vai mudar tudo. Calma. Tá com pressa? Vai devagar. Senão você vai se queimar. Não adianta. Eu não sei pilotar Fórmula 1. Se eu for pilotar em Mônaco, eu vou bater no muro. Calma. Mas preciso para ontem. Então vamos trabalhar para depois da manhã? Não só amanhã? Né? Acho que isso a gente tem que ter essa maturidade. Falar assim, peraí, não é o momento. E assim, a pessoa querer fazer a coisa certa. Não, vou pegar um pedaço desse aqui, vou juntar com esse aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Então, acho que assim, e hoje a gente já tem uma cadeia de fornecedores de projetos e de suprimentos que já está acostumado muito com o processo. Então, está muito mais fácil hoje em dia. Não é que tem um fornecedor, ou às vezes tem meio fornecedor, né? Às vezes é complicado. Quando começou essa brincadeira era assim. Imagino. Você tinha meio fornecedor. Aí você tinha que ir testando os fornecedores, ajustando junto com eles ali, né, Paulo? Não e tem normal. jeito. E hoje os fornecedores entendem a importância disso pelo volume de obra que tem. Sim. Né? Seja das paredes com as torneiras de alumínio, seja com os gangformes da vida. Tem fornecedor para tudo hoje. Não é... mas a minha obra é lá no interiorzão. Tá bom, tem fornecedor que leva para lá, não tem erro. Acho que assim, a gente começa a brincar, sim, de industrialização. E se a gente está brincando com industrialização, a gente tem que pensar como indústria. Sim. Exatamente. É linha de produção, é processo. Não adianta você querer cruzar nesse meio aí, vai dar errado. É fato. Fato. E o chato de dar errado é que você queima o processo. Sim. Né? Você fala assim, putz, era um negócio que podia ser tão legal e não deu foi. certo. Por motivos que, putz, não era o momento, não estava maturado para isso. Eu quis agilizar uma coisa que, calma, não precisa agilizar. Então, acho que é mais ou menos por aí, essa linha de raciocínio, né? Show de bola, Já Paulo. até coloquei como palavra-chave planejamento. Essa é a palavra-chave. Planejamento. Tem planejamento. E não tem como, né? Acho que você viu também o episódio lá da inovação. A gente falou justamente isso. Para inovar, tem que ter a mudança, mas é com calma. Sim, com calma, exatamente. Planejando. E a questão de processo, a gente vê que o nosso segmento aqui no Brasil, ele não tem muito essa cultura, né? Tanto que a gente fala do projeto, né? Sim. O pessoal deixa muito para, não, a obra vai definir. Falou, não, gente, não tem dá. que a obra definir. Nós vamos definir agora, A né? obra tem que fazer. Exatamente. Então, acho que esse é o canal mesmo. Paulo, só agradecer mais uma vez você vir aqui compartilhar essa experiência brilhante com a gente de parede. Aprendi muito até para os meus projetos também. de ímper aí pra gente. Já fiz várias anotações. E agradecer você por ter vindo. Com certeza vai voltar mais vezes. O canal tá de disposição. portas abertas aí pra gente falar muito de industrialização, de inovação, de construção, enfim. Esse é o nosso objetivo, né? Perfeito. Agradecer aí os nossos patrocinadores, né, Gi? Exatamente. O pessoal aí da Procrio. Suprema. É que eu tava esperando passar aqui, né? Não foi. Então. Procrio, Suprema, Soncine e Imper Solutions. É isso aí. Obrigado, pessoal. Paulo, como que o pessoal pode te seguir? Nas redes sociais, seguir a PBC? A PBC, mas só sempre a PBC, né? Então, o Instagram é PBC Engenharia, né? Tem o site lá www.pbcengenharia.com.br.
né? Tem o Facebook da PBC, tem LinkedIn do PBC. Então... Ó, muitas obras. Eu acompanho o Paulo lá. Muitas fotos de parede de concreto, processo, muito legal. Acompanhem lá. Né? A gente tem mais ou menos umas 1.500 torres feitas só. Então tá começando. Pouquinho. Bem pouco, né? À toa, que é o cara da parede de concreto, né? O pessoal brinca, tem uma amiga, Dirt, que trabalhou na Gafisa, ela fala que é o cara chique, né? Cara chique, literalmente. Cara chique. Obrigadão vocês pelo convite, pela oportunidade. Obrigado vocês que estão assistindo aí, precisando de qualquer coisa, a gente está aí à disposição para ajudar. Procurem, a gente fala assim, procura não é para contratar, não. Tô com dúvida, pode procurar, é para aprender, gente. A gente está aí para ajudar. Para melhorar nossa engenharia, né, Paulo? Exatamente. Pelo amor de Deus. Precisamos urgente. Coração só tem um. Precisamos. Gi, sua rede social? Engenheira Gisele Azevedo. Gisele com I. Isso, Gisele tá com vendo? I. Seguidor do nosso canal. Sigam também @menezesma e @engenheiras notáveis, pessoal. Não deixem de acompanhar toda semana, toda quarta-feira, um episódio novo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.